Oi, pessoal. Hoje eu venho falar de um assunto muito íntimo, mas ao mesmo tempo é algo que serve como uma inspiração e também ajuda pessoas diversas. Porque é uma área que está até em alta, porque foi aprovada uma lei da fibromialgia como PCD. E há muito tempo que eu detectei a fibromialgia em mim, há uns 12 anos, e eu convivo com ela. Mas existem níveis, claro, de fibromialgia, vamos falar assim, de dor, de percepção, de algumas pessoas têm outro tipo de corpo, né? O organismo da pessoa, o corpo da pessoa reage de uma forma diferente da minha. Então, assim, eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar coisas que eu fiz e como eu convivo e faço até hoje com a fibromialgia para que eu consiga superar os meus desafios, para que eu consiga viver, realizar meus sonhos muitas vezes e até mesmo, gente, fazer coisas que enganam a minha própria mente no sentido eu tenho que vencer obstáculos, vencer a minha própria mente para que eu possa é, prever no meu corpo, prever entre aspas, né? Na verdade, enganar o meu corpo para que ele reaja, para que ele se motive, se automotive, eu não sei qual a palavra usar. Se é automotivação, se é psicologicamente, né? Tem outra palavra, mas eu vou falar de mim. Bora lá. Eu sou mãe, dona de casa também, porque organizo a minha casa. Sou artista, porque faço artes diversas, tanto pintura como escultura, assemblejes, eh, bonecas. E aqui, estou aqui no YouTube, sendo uma comunicadora também. Além disso, também de cuidar da minha casa, sou engenheira civil de formação, atuei muitos anos na engenharia. Quero voltar, mas de uma forma mais leve. Já tenho voltado aos poucos, lendo, estudando. Mas eu, na verdade, eu nunca parei de estudar, né? Tenho mestrado na engenharia, mas também gosto muito de artes, então eu fico ali, dividida no campo das artes e no campo da engenharia. Então, pessoal, são muitas coisas que eu tive que exercer. Algumas eu deixei um pouco de lado, outras eu deixei mais, eu explorei mais. Por quê? Porque são sonhos, né? Sonhos a gente não deixa de lado. Então, para conciliar tudo isso, todas essas questões, essas atividades, algumas, claro que eu tive que deixar mais abandonada, porque a fibromialgia tomou sim muito tempo da minha vida. E até eu aprender a lidar com ela, demorou. Eu passei por psiquiatra, psicólogos, reumatologistas, médicos, né? E muito preconceito. Sim, as pessoas acham que quem tem algum tipo de deficiência física visualmente vista, percebida, como por exemplo, a pessoa nasceu sem uma mão, ou se ela não anda, ali é vista, visual. Então, ela vai enfrentar, né, todos os preconceitos da vida dela ali, as, as dificuldades e tudo mais, que não me cabe porque eu não estou nessa condição, tá? Mas eu sei o quanto é uma luta também para cada pessoa. Vou falar da minha. Como eu visualmente não tenho nada, as pessoas me olham e pensam, ela é uma pessoa totalmente normal. Ela, né, aguenta qualquer coisa. E não é verdade. A minha vida é muito simplificada. Eu tenho insônia, né? Muita insônia. Então, isso já me faz debilitar porque eu não durmo bem, devido às dores no corpo. Alguns remédios que eu tomei durante a vida, nenhum adaptou-se. Nenhum deles eu consegui tornar assim bem em mim. Muitas vezes eu começo e na metade eu paro, porque faz é piorar o meu corpo, faz é piorar as sensações que eu tenho de depressão, de me sentir mais travada no corpo. Parece que os ossos não andam direito ou a musculatura não corresponde. Então, é uma dificuldade muito grande a parte física. A parte mental é lidar com essa questão, né, do preconceito e não ligar para o que os outros pensam e vencer, né? Vencer porque assim, você deixa numa caixinha ali no lixo
tudo que as pessoas falam, né? Tudo que eu já ouvi desde esses 12 anos é muita coisa, gente. Eu vou falar um pouquinho, algumas delas, para resumir, tá? Porque eu quero trazer aqui o lado ruim, claro, mas eu quero mostrar para vocês muito mais como é que eu lido vencendo isso tudo, vencendo, sempre indo pra frente, sabe? Mas eu vou falar algumas palavras que eu já ouvi, frases, é tipo, tira isso da sua cabeça. Você não tem nada. Isso aí é uma invenção que você criou na sua cabeça e seu corpo tá sentindo. Essa foi uma frase que eu ouvi na época que eu trabalhava na engenharia e eu falava que eu estava muito cansada, né, que eu estava me sentindo um pouco deprimida devido à fibromialgia, já tinha o diagnóstico, e uma pessoa falou isso pra mim. Eu simplesmente não respondi à pessoa, porque não tenho, às vezes não, eu tenho preguiça, sabe, já de ficar sempre falando a mesma coisa, explicando o que é. E mesmo assim não vai adiantar porque a pessoa não vai concordar. Outra coisa que eu ouvi é que, assim, as pessoas sempre falam que você é muito mole, sabe? Que é preguiça, que você inventa as coisas, quase que isso. É tipo, você tá com preguiça? Ai, cria ânimo, vai fazer alguma coisa quando você tá cansada e tá descansando, né? Porque as pessoas não percebem o quanto a fadiga crônica da fibromialgia é pesada. Então era por aí, né? Então sempre diziam que eu estava aumentando, né? Sei lá, tendo preguiça de fazer as coisas, sendo que eu estava em crise total. Naquela época em que eu estava deitada, 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 era uma crise. Eu tinha que reagir. Com o passar do tempo, como foi que eu reagi? Após todas essas coisas que eu procurei, psicólogos, psiquiatria, remédios, tudo isso, gente, e não foi dando muito certo comigo, eu fui parando de tomar os remédios. Eu fui parando todos os remédios por conta própria até e fui ao médico de novo. Tentei várias vezes voltar para os remédios, mas eu só piorava, só piorei. Inclusive, última vez que eu tomei, também fiquei de cama. Então, parei e resolvi fazer exercícios físicos. Resolvi agora, depois de muito tempo. Eu sempre fiz caminhadas, mas eu resolvi ir para musculação, que é uma coisa mais intensa. E resolvi também correr agora. Andar bastante e correr, de vez em quando correr. Até eu conseguir alcançar, né? Mas vai demorar, né? Assim, alcançar 5 quilômetros por aí, correndo, vai demorar. Mas eu tô intercalando entre corrida e andando. E isso tem me feito melhor. É o que eu estou sentindo que está me deixando melhor fisicamente. Psicologicamente, vamos falar na questão da depressão e tudo, eu já estava bem melhor, porque eu fui vencendo aqui, ó, na mente. Eu não me deixo acomodar. Por exemplo, se eu acordar de manhã e o meu corpo, né, e tudo aquilo disser assim, você não vai hoje fazer nada, você vai ficar na cama, não vai fazer nada. Eu não correspondo a esse pensamento e nem a essa sensação. Eu me levanto, tomo banho, tomo café, faço alguma coisa, saio de casa se for preciso, mas eu não faço o que a minha mente e o meu corpo estão pedindo. Não faço, gente, não faço. Eu não sei se é correto, mas eu desenvolvi isso e tem funcionado muito bem, né? Me manter também, me sentir útil aqui na mente, estudar. Eu sempre estou estudando algo, seja nas artes, seja na engenharia, o que for. Eu leio livros também, como vocês já viram aí, né? Tem o livro Emma, que eu estou narrando e também comentei um pouco, mas eu estou lendo outros livros, então eu não paro de ler algo, sendo na área técnica da engenharia, ou das artes, ou leitura clássica. Tem que estudar. Eu não paro a minha mente, porque eu acho que quando a pessoa se acomoda aqui na mente, ó, né, de fazer exercícios, até matemática mesmo. Às vezes resolvo exercícios de raciocínio lógico, revisito muitas coisas da engenharia, para não parar de pensar e exercitar o cérebro, porque vai que causa algum problema no futuro, né? Assim, sei lá, eu já tenho fibromialgia, aí eu tenho um problema mental, então, assim, no sentido Alzheimer ou mais pra frente, tenho tentado evitar essas coisas. Então, eu tomo vitaminas também que me ajudam no corpo. Muitas vitaminas, vitamina D, vitamina C, vitamina K,
né? Vou pra academia, tomo ômega 3, então a gente aqui em casa, todos nós, eu, meu marido, a minha filha, a gente faz esse combo de vitaminas com assessoria de médico, a gente consultou médicos e eles passaram também, e a gente toma, né, todos os dias, alguns tipos de vitamina, ou toda semana, para se manter, ó, a mente e o corpo bem melhor. Eu nunca fui muito ligada à estética por essa pressão social, no sentido das pessoas me cobrarem, né? Assim, que eu tenho que estar magra, que eu tenho que estar bela, que eu tenho que estar. Isso aí é normal hoje na sociedade, gente. Um dia eu vou gravar um vídeo pra vocês de tudo que eu já passei, desde assim, da minha adolescência, tá? Sobre beleza estética e a cobrança da sociedade. Do que eu sinto hoje, eu tenho 47 anos, então eu vou falar também sobre um vídeo só sobre isso depois. Mas claro que eu fiquei um pouco deprimida, sim, por conta que eu engordei depois que eu tive a minha filha e a fibromialgia foi me parando, me paralisando, me paralisando. Da ansiedade, você acaba comendo mais também. Então é um ciclo ruim, né? Então acabei engordando bastante. Mas hoje já estou na rota de perder peso, sim. Mas não por estética. Claro que toda mulher gosta, né, de se sentir, vamos dizer, se eu não gosto de ficar acima do meu peso e eu gosto de ficar com a estética mais magra, eu vou gostar de emagrecer. Mas, gente, eu confesso que isso não é minha prioridade. Nunca foi. E eu já ouvi horrores, inclusive de médicos. Eu vou falar depois sobre vocês, né? Um médico endocrinologista que eu visitei e ele falou um absurdo pra mim tão grande. Na época eu estava bem mal, né? Estava bem mal, assim, fisicamente, e ainda ter que ouvir o que o médico falou. Então, isso fica para um próximo vídeo. Bom, então, além disso, eu estou no processo de emagrecimento, por quê? Porque eu estou correndo, caminhando, correndo, tomando os remédios. Remédios que eu falo é vitaminas, tá? Vitaminas. Indo pra academia fazer musculação também, só que eu só faço 2 vezes na semana, porque é o que eu aguento. E o resto é correndo e andando, fazendo caminhada. E tem funcionado, gente. Já melhorei, já percebi, né, que meu corpo, ele deu uma enxugada, né? Mas ainda está longe. Eu quero perder, tipo, uns 10 quilos. Então, preciso realmente me esforçar mais, comer comidas mais saudáveis, eliminar muita massa, muito pão, muita coisa assim. Não quero, né? Então, tenho evitado comer muita besteira e doces. Mas, mesmo assim, depois dos 40 anos de idade, você se sente, né, que o corpo não volta rápido. Você não emagrece como antigamente. Antigamente eu já teria perdido esses 10 quilos assim, ó. Mesmo fazendo o que eu tô fazendo agora, eu não perdi. Então, eu estou nessa busca, mas não só pela beleza, estética, não. É mais pela minha saúde mesmo. Por ter fibromialgia, por querer estudar, por querer trabalhar, voltar, né, ali a estudar coisas mais densas, né? De repente fazer um curso novo. Então é isso. Eu sempre busco isso, então eu preciso estar bem fisicamente para aguentar esse rojão, né? Tenho 2 cachorros que sujam muito minha casa, então tenho que estar limpando a casa, tenho que estar como toda mulher, né? Cuidando de filho, cuidando da casa, tenho um marido, tenho os meus afazeres, então tudo isso, ó, aqui eu tenho que lutar para estar bem, para que a fibromialgia não me vença, entendeu? Então é isso. Ter um hobby, né? Ter o hobby, ter o escape, ter aquilo que você gosta de fazer. Não para agradar os outros, mas para si. Isso é muito importante. Então, as artes foi o meu escape por muito, muito tempo. Foi assim, muitos dias de arte, muito. Mas o fazer artístico, não era a leitura, não era entender o que era arte, não era estudar somente, era fazer. Pintar, fazer bonecas, fazer bijuterias, o fazer artístico mesmo me tirou ali do fundo do poço. Então, eu considero ainda como um hobby. Já vendi bastante, vendo ainda muitas coisas. Vocês quiserem ver aqui na descrição, tá? Vocês olham o meu Instagram, as coisas que eu faço.
as bonecas que eu vendo, mas na verdade eu vi muito isso como hobby no começo, sabe? Um hobby de aprender, de fazer. Isso me tirou realmente do fundo do poço da depressão. Então tenha um hobby. Se você tem fibromialgia ou alguma coisa assim que quer te paralisar, você tem que ter. Nem que seja um hobby de ler, um hobby de fazer desenhos, um hobby de fazer o que você tiver. Colecionar, não sei, gente, mas tem que ter um hobby, um escape. Vou falar um pouquinho da parte de ser mãe, a parte dura. Ser mãe quando eu era mais nova. Minha filha tinha, vamos dizer, 5, 6 anos de idade, né? Ia pro colégio e eu ficava só com ela, né? Não tinha babá, nunca tive babá. A minha babá, até os 3 anos da minha filha, foi minha mãe que me ajudou. Mas eu não tinha uma babá para ela, não. Eu tinha pessoas que me auxiliavam na casa. Teve época que eu tive que contratar porque eu não conseguia fazer nem um miojo, nem um ovo, nada. Eu tava numa situação bem ruim. Então, essas pessoas que você contrata, vale a pena, porque ela faz o serviço pesado de casa. Então, eu dava atenção à minha filha, levar para aula, ir para o colégio, para as reuniões do colégio, conversar com ela, ouvi-la, né, brincar, que ela ainda era criança. Então, né, nesse período, eu saí da engenharia pesada, que eu trabalhava numa parte técnica do governo, do estado, né? Então, eu tive que sair, mas foi uma escolha minha, tá, gente? Eu não tô dizendo que você tem que escolher isso. Eu escolhi ser mais mãe do que ser essa pessoa, né? Essa engenheira fora de casa, viajando e tudo. Eu queria ser mãe por estar com essa condição, fibromialgia e tudo, eu queria ser mais mãe, dona de casa e me dedicar à minha família do que estar fora de casa e dedicar ali ao trabalho. Por quê? Eu tinha uma condição privilegiada. Meu marido estava trabalhando, ganhando bem, e conversamos e ele concordou. Então, fiquei com a filha em casa, ele viajava muito, ele também é engenheiro, então ele viajava muito, ele fazia as coisas dele, trazia o dinheiro e nós organizarmos, eu organizava junto com ele, claro, sempre, e focamos a nossa filha no sentido de eu ser a pessoa que ficava mais próxima dela. Como eu tinha essa condição, né, da fibromialgia já e tudo, muito cansada, e eu cuidava de mim também, aproveitava para descansar, para tomar os remédios, para fazer terapia, então eu tinha sim uma condição privilegiada por conta do meu esposo, mas eu fiquei sem ganhar nada. Então eu só ganhava aquilo que eu vendia das minhas artes, que eu fazia em casa, uma vez ou outra, que era bem pouco. Não era como na engenharia que eu ganhava todo mês o meu salário. Então ganhava bem pouco, né? Mas eu não deixei de fazer minhas artes, fui fazendo minhas artes para melhorar a minha cabeça, a minha mente e cuidando ali da casa, da filha, né? Assessorando ela até hoje. E hoje ela já está com 19 anos, 20 anos de idade, vai completar. Uma moça, né? Já tá estudando. Então, assim, eu olho para trás e vejo que o que eu fiz, eu não me arrependo, sabe? Eu não me arrependo, porque eu cuidei de mim, da minha saúde e cuidei da minha casa, da minha filha, né, e tudo, porque eu tinha como escolher isto. Eu sei que tem mulheres, pessoas que têm essa condição de fibromialgia e não pode fazer essa escolha. Isso é muito triste, porque o governo, agora que reconheceu como PCD, como uma lei, né, e tá difícil ainda assim colocar nas carteirinhas. Você tem que ter laudo, você tem que passar por uma junta médica. Muitas vezes vai ser negado, vai ter que entrar na justiça para provar que você tem fibromialgia. Não é fácil. Então, não é uma condição fácil para quem realmente precisa do dinheiro e precisa trabalhar para sustentar sua casa, ter fibromialgia. Eu simplesmente digo aqui para quem tem, né, para quem conhece alguém, respeite essa pessoa bastante, porque essa pessoa é uma lutadora, né? É uma pessoa que precisa trabalhar todo dia, levantar cedo sem poder, porque não consegue de dor e às vezes não consegue de sono, um cansaço, uma fadiga mental muito grande. Às vezes eu acordo 10 horas, o máximo que eu consigo agora acordar, assim, de boa, é 9:30 da manhã. Se eu acordar mais cedo, eu consigo, claro, eu consigo, mas o meu dia fica ruim. Eu começo a ter enxaquecas às vezes, dor de cabeça mais pra frente, fico sonolenta, né? Fico com aquele vazio, né? Que a pessoa fico com aquela sensação de fadiga, como se você tivesse com uma virose, pronto, porque você não dormiu bem. Como eu tenho as insônias também, então eu imagino que muitas pessoas que têm fibromialgia têm que levantar cedo para ir para o trabalho e ficam assim,
um zumbi no trabalho, não rende, né? Tem que pedir muita licença para ir ao médico, isso aí, nem o chefe gosta. Então, assim, é bem difícil manter-se num trabalho tendo fibromialgia. A maioria das pessoas que eu conversei, que eu conheço, elas pedem demissão, ou trabalham em casa fazendo alguma coisa, né? Ou tem que contar com a família, a ajuda da família, porque realmente, tendo essa condição, é uma luta muito grande. E alguns patrões, né, alguns que são CLT aí, que são até entendem, né? Mas é raro, é difícil encontrar. Não sei como está hoje, né, porque eu não estou mais no CLT. Mas graças a Deus eu tive, né, essa condição privilegiada. Então eu estou trazendo aqui esses pontos para, né, demonstrar como é a vida de um artista PCD hoje, né, fibromialgica, como eu sou. Porém, eu considero que eu tenho essa fibromialgia leve. Ela ainda não tá caracterizada assim, gente, ela não tá. Mas eu considero por quê? Porque eu consigo fazer muito exercício físico, porque eu tenho esse apoio familiar, né? Então eu consigo desenvolver no meu corpo essa vida mais ativa para que eu não fique de cama o tempo inteiro, tá? Tem momentos que eu paro do meu dia, né, e tenho que ficar de cama, respirar, ficar no escuro. Aí eu faço isso. Mas se eu não tivesse essa vida, eu talvez não tivesse bem, tá? Então, assim, tem pessoas que precisam mesmo, né, de muito apoio, muito mais, porque tem dores muito maiores, às vezes são obesas também, porque ficaram devido à doença também, e aí não conseguem fazer exercícios físicos. Então é um problema vai puxando o outro. Então, gente, eu vou deixar aqui a minha mensagem final é que não desista, não desista, lute até o final, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. São 3 pilares. Lute. Se você tem algum tipo de deficiência, algum problema que você tem aí no físico, no mental, que você está lutando e passando, não desista. Lute até o fim. Porque vencer a fibromialgia não é ser curado, mas é saber lidar com ela. É saber vencer todo dia ali um pouquinho, sabe? É saber se autoconhecer, se reeducar. E, ó, não deixar se abalar, não se deixar vencer. Vai pra academia sem querer ir, vai fazer uma corridinha sem querer correr. Come pouco, se for preciso, sim, tem que fechar a boca, né, pra emagrecer. Não deixa de estudar, não deixa de ler, não deixa de ter um hobby, para que você nunca, ó, a tua mente não pare, tá? Para que tua mente fique forte, para que a tua mente consiga, né, ir além. E corra atrás de vitaminas, vai no governo, vai atrás da carteirinha, vai atrás dos direitos, procura advogados que possam te defender aí na defensoria pública. Então é isso que eu vou fazer também. Vou atrás dos meus laudos, de tudo para, né, para ter um fundamento e as pessoas pararem, sim, de ficar rindo da nossa cara, fazendo chacota, com preconceito, dizendo que você não tem nada, porque você aparentemente é bonita, tem 2 braços, 2 pernas, devia estar trabalhando, sabe? Então é isso. É isso que eu sugiro, né? E foi essa a mensagem de hoje, tá bom? Obrigada e até mais.